Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 11, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Essa é uma breve devocional nessa manhã, dentro do nosso simpósio de música cristã reformada, como estamos tendo, então. E eu gostaria de continuar com o livro de Atos, como nós temos estudado o livro de Atos nessa pregação constante, de maneira expositiva e constante. Então já estamos no capítulo 11. Eu quero pensar nos primeiros versículos, versículo 1 até o versículo 18, sob o tema: Deus é glorificado na sua providência. A glória de Deus, a Ele somente a glória, por sua providência, dentre tantas outras coisas. Apenas para relembrar os meus irmãos, desde o começo do ano, nós estamos trabalhando a temática em torno dos 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. Dada a importância da data, estamos comemorando, a Igreja Protestante Mundial está comemorando os 500 anos. E nós estamos trabalhando os solas e pensando com cuidado e atenção no que foram esses somente. E nós então já trabalhamos somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E neste mês, com este tema, só lhe deu glória, somente a glória ao Senhor. E este texto nos ajuda a pensar o que é essa glória ao Senhor. Então, o tema é: Deus é glorificado por sua providência. Eu vou pensar em três coisas aqui no texto dos versículos 1 até o versículo 18. A primeira coisa que eu gostaria que ficasse na nossa mente é o entendimento que Deus é acima dos limites do homem mesmo. A gente fala muito disso, a gente diz Deus é maravilhoso, mas deixa eu lhes mostrar aqui no texto bíblico, lendo o texto bíblico, como Deus é surpreendentemente superior mesmo aos planos dos homens. Que Deus é esse? Que coisa impressionante a maneira como Ele age. Certamente nos surpreenderá, mais uma vez nessa manhã, esse conceito de ilimitação de Deus. Vamos procurar aplicar isso às nossas vidas. O que a ilimitação de Deus faz conosco? A segunda ideia que eu gostaria de pensar nessa manhã é que, além de Deus ser dessa maneira ilimitado, as surpresas de Deus, elas são inimagináveis. Inimagináveis. Não é só o Deus que tudo pode, que tudo faz, mas é o Deus que, para quem o conhece, é um exercício. Deus é um exercício de busca constantemente. Que mente é a nossa? Até onde a nossa consciência alcança a dimensão das possibilidades de Deus? Então, diferente um pouco da ilimitação de Deus, é o Deus que a nossa mente precisa exercitar. O que Ele está fazendo? Onde Ele está trabalhando? O que Deus está fazendo que eu não estou vendo? É um exercício maravilhoso. Deus é Deus para ser achado. Deus não é Deus fim de labirinto. As coisas apontam para o Senhor, a Escritura aponta para o Senhor. Então vamos pensar um pouco sobre isso. E por fim, eu gostaria de pontuar uma terceira ideia nesses versículos, que é: Deus, além de ser acima dos meus limites, Deus, além de ser o inimaginável, que a minha mente precisa se exercitar constantemente para alcançar suas ações, também Deus é o único que concede vida. E esse ponto é fundamental na passagem. Nós vamos entender o que é isso, que vida é essa. Eu sei que para os cristãos mais antigos, imediatamente isso te leva para Jesus. Nós já cantamos aqui, Raul de Cruz, Estênio e Diego já nos mostraram a centralidade de Jesus. Nós já lemos na liturgia Isaías 42, que apontava para Jesus, mas vamos entender isso aqui no texto bíblico. O que é a produção de vida
unicamente por seu poder. Por que Deus produz essa vida? Vamos tentar entender que nós fomos o alvo desse amor vital, desse amor que nos faz numa manhã de domingo vir a esta casa, como muitos outros dos nossos irmãos estão indo às casas de oração para celebrar ao Senhor. Só os que vivem celebram ao Senhor. Vamos entender isso? Então pensemos no texto. Está escrito aqui no versículo 1, do versículo 1 para frente, este capítulo 11, que é na verdade uma explicação do capítulo 10. Está escrito aqui: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição, por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando recebemos ou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos e irmãs, essa passagem por alto, ela tem um conjunto doutrinário que a gente precisa olhar, como se estivéssemos planando por sobre o texto bem de longe. Este texto parece nos mostrar algumas coisas, algumas ramificações da teologia que professamos. A teologia que professamos é a teologia da providência. Nós não somos adeptos da teoria da prosperidade. A Igreja Reformada se posicionou. Aliás, nós somos o povo mais radical contra a teoria da prosperidade. Nós somos da teologia da provisão. Porque a prosperidade, ela está baseada no que o homem quer. O homem estabelece as coisas para Deus. E ele faz os seus propósitos, suas buscas, seus votos, uma série de coisas. Mas a provisão, ela não está baseada no que o homem quer de Deus. A provisão está baseada na livre graça de Deus. Ela está baseada no livre entendimento de Deus e na boa vontade de Deus. Então, aos cristãos, cabe muito mais confiar na provisão de Deus do que na sua expectativa humana. Por isso é que a Igreja Reformada, os vários segmentos da Igreja Reformada, insistem com os seus membros, neguem qualquer teoria de prosperidade que esteja baseada na perspectiva humana. Por quê? Porque ela é falha, ela é perigosa, ela é danosa, ela é decepcionante, ela causa normalmente aquilo que as heresias causam: o fracasso, a perdição. Então, hoje no Brasil tem muita gente perdida porque errou na concepção. Errou no entendimento de que Deus, na sua provisão,
providentemente, ama e ama tanto, cuida e cuida tanto, é presente e está o tempo todo tanto com o seu povo, que, ao não compreender isso, estabeleceu suas metas para com o Senhor. E isso é tão menos, isso é tão pouco, isso é tão errado, que faz com que a decepção seja provavelmente o primeiro degrau a ser experimentado. Bom, é nesse contexto que eu quero dizer que essa passagem fala desse tipo de providência. Uma providência de Deus, uma ação de Deus. Mais do que isso, ou além disso, na providência de Deus, tem duas coisas aqui fundamentais. Uma delas tem a ver com a soteriologia, que é a salvação. Então, esse texto fala de salvação fora dos arraiais judaicos. E para o judeu isso não era uma coisa muito fácil de entender. Mais do que isso, esse texto fala de uma eternidade concedida a quem o judeu imaginava não ter a eternidade concedida, que era o povo gentílico. Então nós temos só nesse texto um conceito amplo de provisão, nós temos nesse texto um conceito de soteriologia estendida, e nós temos nesse texto aplicações para os nossos dias, que podem nos ajudar muito a entender o mundo de hoje, a entender a nossa fé no mundo de hoje, e a entender que Deus continua o mesmo Deus, o mesmo plano de redenção. Nada está revogado em relação à sua providência, nada. E isso deve nos surpreender, isso deve nos fazer a pensar o que mais Deus está fazendo que eu não estou vendo, não é? Será que já estou vendo tudo? Será que sei de todas as coisas? Será que a minha fé está madura a tal ponto que Deus não tem mais nada a acrescentar? Será? Certamente não, não é? Certamente não. É com esse espírito dócil que nós nos apresentamos diante da palavra de Deus para dizer: Senhor, então nos mostre, então nos ajude. Senhor, seja também glorificado na providência que o Senhor tem, nos teus atos de provisão, mas me ajuda a entender. O Senhor concederia a graça a nós para entendermos os seus desígnios, ou pelo menos aquilo que Ele quer que saibamos? Será que sim ou será que não? Certamente que sim, pelas Escrituras. Então, pensemos nos primeiros 3 versículos, onde eu estou enfatizando que Deus é acima dos limites de entendimento do homem. Os primeiros 3 versículos vão nos mostrar que chegou aos ouvidos dos apóstolos, porque eles estavam na Judéia, que gentios haviam abraçado a palavra de Deus. A expressão recebida aqui é uma expressão de conceito de afabilidade. Os gentios haviam abraçado, haviam recebido com gosto a palavra de Deus. E então, quando Pedro sobe a Jerusalém, ele não é questionado pelos seus irmãos apóstolos acerca disso, mas ele é questionado por outra coisa. Ele é questionado por arguído, diz o texto, é uma expressão dura. Eles pensaram antes de fazer essa pergunta: que pergunta faremos para Pedro? O que pediremos a Pedro quando ele chegar? E eles juntos chegaram a essa conclusão: diremos a ele: que foste fazer na casa de Cornélio? Diremos a ele: por que te misturaste com as coisas que para nós não são certas? Por que chegaste tão perto da impureza aos nossos olhos? Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Essa é a crítica. Essa é a observação. Esse é o puxãozinho de orelha. Comeste com eles. Esse é o problema deles. Pedro, tudo bem, Deus é Deus, Deus é grande, Deus é amoroso, Deus é poderoso, tudo bem, mas nós somos judeus, Pedro. Pedro, não há limites? Pedro, e os rituais? E a purificação? Pedro, e Levíticos 11, Pedro? Que instruiu-nos a pureza. Como haverá pureza? Porventura o evangelho estaria misturado à impureza, Pedro? São dúvidas deles, são limites deles. São limites, são só limites. Não os acuse, não os condene, são só limites. E são limites que, segundo Calvino, trabalhando nesse texto, ele diz:
olha, na progressividade, porque para os judeus, para esses judeus que receberam a palavra, era tudo realmente muito novo. E entre os seus limites estava a ideia que a fé estava relacionada aos rituais ainda. E essa fé precisaria ser desenvolvida, mas aqui ainda era um passo só. Mas é Pedro, então, que tem o testemunho pessoal de alguém que viveu coisas da ilimitação de Deus. A crítica é dura. A crítica é: você ultrapassou os limites, Pedro. Mas Pedro tem na sua experiência quem é este Deus, o que Deus já havia feito com ele. Pedro tem, obviamente, o conceito claro da providência de Deus, porque ele foi o homem que um dia experimentou andar sobre águas. Ele, Pedro. Como um homem que tem a experiência de pisar sobre uma água e a água não se romper, poderia colocar limites na ação daquele que faz a água se tornar sólida. Imagine o que é a crítica dos judeus circuncisos, como diz aqui a palavra, a um homem que diz: gente, eu vivi isso. Gente, ele fez isso. Imagine para Pedro, aquele que estava com os outros irmãos em um determinado monte e de repente ver aquele rosto mudar, e de repente vê e já não consegue mais ver, de tanto que o brilho de Jesus o cega e só lhe cabe baixar os olhos e nada mais. Você imagine o que é alguém dizendo: Pedro, tem limites para a fé, depois de viver a fé. Imagine. Aqui está Pedro, o homem que foi socorrido quando por descuido, temor, medo, humanidade, olha para os ventos e acha que vai afundar, mas é alcançado pela poderosa mão do seu amigo, do seu Redentor. Aqui está Pedro, sabendo que Deus é glorificado quando o homem reconhece a sua limitação. Ele havia experimentado isso. Nas suas limitações, ele foi o que negou o seu Redentor. Mas nas suas limitações, a graça o assistiu quando Jesus ressurreto disse: chamem os meus discípulos para o cenáculo, levem-nos todos e não se esqueçam de Pedro. Sabe o que é conhecer a ilimitação de Deus? Sabe o que é ouvir dos judeus: comeste com eles? Quando ele mesmo, o Pedro, andando com o Senhor Jesus, para de frente a uma pequena árvore e há um homem lá, e este Jesus diz: desce, filho, eu vou para sua casa hoje. E ele vai e fica com aquele homem publicano. Sabe o que é experimentar graça, cuidado, amor ilimitados? Isso é Pedro. Eles não ficaram muito felizes com Pedro ter entrado na casa de Cornélio, é verdade. Eles estranharam, eles imaginaram que havia um limite para a graça de Deus. Mas Pedro tem algo a lhes dizer, e vai contar dos versículos 4 ao versículo 17, aquilo que nós que já estamos estudando Atos há algum tempo, já lemos, já estudamos a passagem, já vimos tudo em Atos 10, ele conta de novo toda a história. E vai levar a uma segunda ideia. Deus não é só Deus ilimitado, acima do entendimento do homem. Deus não é só um Deus que se separa de até onde o homem pode ir, até onde nós conseguimos ir. Deus vai além. É mais do que isso. É mais do que isso. Os judeus não sabiam que Deus estava trabalhando o tempo inteiro, irmãos.
Então, quando Pedro conta o que aconteceu, eles não tinham ideia do que tinha acontecido. Quando Pedro narra essa narrativa histórica que é esse texto, eu estava assim, 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 eu estava orando e de repente desceu aquele lençol com os quadrúpedes e as impurezas e tudo mais. E quando aquilo falou comigo e disse, e o anjo disse, come, e eu resisti, isso que vocês resistem, eu também já resisti. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. A limitação que vocês têm para com as coisas de Deus, eu também já tive. E tanto é que nesse êxtase Deus falou 3 vezes comigo. Isso é quase um atestado de culpa. Isso é um atestado de, gente, eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei como vocês imaginam. Eu sei o que está na cabeça de vocês. Mas eu tenho uma coisa para lhes dizer. Deus foi além do que a gente pensa. Deus realmente foi aos gentios. E eles talvez continuassem a dizer, Pedro, tu estás falando dos romanos. Tu estás falando de Calígula, Pedro. Tu estás falando de Nero, Pedro. Tu estás falando dos nossos perseguidores, Pedro. Talvez nessa época, inclusive, aí pelos anos 49 a 51, um imperador perigosíssimo chamado Calígula estava forçando a que a estátua de Gaio fosse colocada em Jerusalém e nos templos. Era um ano mais ou menos 50 depois de Cristo. Os judeus estavam resistindo, eles haviam conseguido, inclusive, numa rara demonstração de força, os judeus cristãos haviam conseguido impedir, mas era uma pressão constante, os romanos o tempo inteiro exigindo que tanto judeus e cristãos, então, perseguidos, né? Muitos expulsos, muitos mortos, e então os judeus dizem, Pedro, você entrou na casa deles, Pedro, são inimigos de qualquer coisa relacionada a Deus, Pedro, você esteve lá, se misturou com eles. E aí Pedro diz, eu já pensei com vocês, mas vocês precisam entender que Deus, além das nossas capacidades de entendimento, trabalha quando nós não imaginamos que Ele está trabalhando e faz coisas que nós não imaginamos que Ele está fazendo. E conta toda essa história. E então quando Pedro diz, e tem mais uma coisa, eles não só abraçaram a palavra de Deus, mas sabe o que aconteceu conosco quando nós recebemos o Espírito? Sabe quando nós recebemos o entendimento? Sabe quando a nossa mente foi invadida, tomada da compreensão da redenção, dos seus planos, da sua vontade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua ilimitação? Eu tenho que lhes dizer que isso também aconteceu com eles. Tem soldado romano cheio do Espírito Santo agora. Tem publicanos cheios do Espírito Santo agora. E dizer isso para os judeus era uma ruptura muito grande com o jeito de pensar. Era, sim, coisas inimagináveis que esses homens estavam ouvindo. E é dessa forma que Pedro narra, então, o que aconteceu quando ele diz, olha, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para impedir o avanço? Quem era eu? O que eu poderia fazer? Era isso que Pedro estava dizendo. Então, em relação à crítica, uma resposta, né? Qual é a resposta que Pedro dá? Olha, gente, Deus faz coisas que o homem não imagina. Abre a mente aí para entender isso. Deus faz coisas que você não imagina e que eu também não imaginava. Entenda isso. Entenda que Deus é ilimitado, mas na sua característica de ilimitação, Ele é um Deus operante. Então não é que só Deus tem potencial para fazer coisas incríveis, é que Ele faz. E mais do que isso, Ele fez enquanto vocês não imaginavam que Ele estava fazendo. Porque uma coisa era Pedro ser comissionado para andar pela região, para Jope, para Lida, para Cesareia, para Samaria. Isso era uma coisa. Falar das coisas de Deus, anunciar ao Senhor como Salvador. A outra
era conceber a possibilidade de inimigos da fé passarem a ser amigos, passarem a adorar, cultuar. Então essa experiência é muito forte. E aí vem uma ideia aqui que eu acho que faz sentido aqui no texto. Deus é aquele que faz coisas que o homem não imagina. Irmãos, pensemos em 2 ou 3 situações bíblicas chocantes. Uma delas é a condição que Deus tem de transformar mal em bem. Lembrem-se da história de José. Lembrem-se do que seus irmãos fizeram. Lembrem-se da maldade daqueles irmãos. Mas lembrem-se o que Deus fez por amor do seu povo. Enquanto os irmãos queriam o mal de José, Deus transforma toda aquela situação para que seja Ele glorificado na sua providência. Isso é Deus. Pensem sobre, além dessa ideia de tornar mal em bem que aconteceu com José, imaginem vocês aqueles homens e mulheres no final da tarde sem ter o que comer e de repente, pela providência de Deus, ter o que comer, o pão multiplicado, os peixes entregues. Pense. Meu irmão, minha irmã, pensem no que os olhos humanos que contemplam, que humanamente nós quase temos dificuldade de compreender a cruz. Jesus Cristo na cruz. Para nós é difícil ver o fenômeno da cruz. Mas imagine você que Deus foi além da cruz. Imagine você que Deus fez o seu Filho esvaziar-se, como nós ouvimos Stênio e Diego cantando ontem à noite. Esvaziar-se ao estado da humilhação potencializada ao máximo. Imagine você, aquele que foi recebido por anjos. Imagine você, aquele que foi recebido por reis e presentes. Imaginem você, aquele que foi providencialmente sustentado para viver entre nós. Imagine você. A este foi lhe dado a comissão de colocar uma cruz no ombro e subir um morro. Imagine você, quem estava ali. Imagine o que é o seu esvaziamento, a sua humilhação. Imagine, pois a Ele e nele e por Ele, Deus estava trabalhando o conceito da redenção dele. Imagine o que foi isso. E esse é o ponto que é para nós um grande exercício. Como vamos compreender que a ação de Deus não para na cruz, mas termina na glória? Como vamos compreender tornar mal em bem, fazer pão quando não há trigo? Como vamos compreender o esvaziamento da sua glória? A humilhação, a condensação, a diminuição, caber no ser humano, Deus, no ser humano, como um de nós, tentado como nós. Irmãos, isso é um exercício. Isso é um exercício que só aos cristãos é possível fazer, pois é dessas coisas que Deus está falando. Como poderia resistir eu às ações de Deus, meus irmãos? Vocês imaginariam ser possível? É isso que ele está discutindo. Então, para a crítica, uma resposta. E a resposta é que Deus é glorificado também na limitação do homem. Pedro não consegue resistir ao irresistível Deus. Tem uma terceira ideia aqui. E essa terceira ideia é do versículo 18. Só o versículo 18. Veja comigo. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Depois de Pedro então explicar que era possível que Deus fosse ilimitado, além da sua concepção,
que era possível que Deus estivesse fazendo coisas por conta da sua ilimitação, providente que é, glorificado que é na sua providência, mas Deus é o único que tem a condição de conceder ao homem a vida. E estes homens, os discípulos, compreendem isso. Esse aspecto nos remete ao sentido do que é arrependimento para a vida. O que é a mudança? A palavra original aqui quer dizer mudança de vida. Deus concedeu também aos gentios, então, mudança de vida. Deus concedeu também aos gentios a bênção da sua presença. Deus concedeu também aos que não são judeus o seu amor. Deus concedeu também aos que não são judeus a eternidade. Deus concedeu de si a quem nós achávamos que estavam privados. Esse entendimento abre o entendimento apostólico. E tudo isso por quê, meus irmãos? Porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, sempre tem uma nova oportunidade para que o entendimento do homem seja aberto para os seus planos. E isso, biblicamente também, nós temos vários momentos, várias passagens. Eu sempre me lembro da passagem de Moisés. Moisés recebe o chamado para subir ao monte e receber as tábuas da lei. E ele vai, e ele fica um tempo lá. E enquanto ele fica na montanha, quem está embaixo tem dificuldade com o tempo. E ele não volta, e ele não volta, e ele não volta, até que uma comissão vai até Arão e diz: vamos resolver isso. Não tem mais o que esperar de Deus, não tem mais o que esperar de Moisés. Ele se perdeu, talvez até tenha morrido, não sabemos. Vamos cuidar da nossa vida, vamos fazer um bezerro, vamos adorar, vamos fazer o que nós sempre fizemos. E eles fazem isso. Juntam os metais preciosos e eles fazem. Mas Deus, na sua surpresa e na sua provisão, diz: Moisés, desce. Desce porque você vai se deparar com coisa complicada lá embaixo. Quando Moisés desce, o povo está dançando, adorando, celebrando. Moisés se irrita profundamente com aquilo. E se irrita não só com aquilo, mas com tudo o que está acontecendo e até mesmo com os planos de Deus. E ele pega aquelas tábuas da lei e quebra as tábuas da lei. Mas no depois de Deus, na concessão da misericórdia de Deus, no tempo que Deus dá para falar ao coração do homem, Deus chama Moisés de novo e fala: vai de novo, filho, sobe ao monte de novo. E ele foi e recebeu de novo as tábuas da lei. Meus irmãos, e é por conta dessas tábuas da lei que a existência compreende hoje que só a Deus se adora. É graças a essa paciência que Deus tem conosco que hoje a existência sabe que só existe um Deus, que sabe que a família é algo importante para Deus, é a instituição de Deus, que sabe que os mandatos espiritual, cultural e social são formas que Deus nos deu para que vivêssemos, são boas leis. Meus irmãos, só Deus pode conceder, pelo seu plano, pela sua providência, a condição que o homem precisa para viver. Imagine vocês, os dois discípulos no caminho de Emaús. Nós ouvimos aqui o Dr. Palmer Robertson pregando alguns dias atrás. Eles estavam indo cuidar do seu dia a dia, porque Palmer Robertson dizia: é segunda-feira, passou, acabou, morning day, ele dizia, lembram? É hora de viver, vamos voltar, vamos viver. Mas Jesus vai com eles, caminha com eles, olha para eles e diz: ei, é ir embora, é por medo, ei, é fugir, ei, a segunda-feira agora é o seu ideal de vida. E então eles dizem: entra com a gente, entra, mestre, a casa é sua, já tranquei porta e janelas para a rua.
Ele entrou, ele parte o pão. Quando ele parte o pão, há um choque no coração daqueles homens, e eles dizem: ei, é isso, faz arder o nosso coração, as coisas, a palavra não ardia o nosso coração quando ele nos falava da palavra. E eles dizem: não é fugir, não, é Jerusalém, porque ele disse que a gente tinha que ficar em Jerusalém. E tinha que esperar o que viria. Nós não conhecemos ainda o que tem para vir. E o que é que ainda não havia chegado. Exatamente isso que Pedro defendeu aqui. Aconteceu conosco, meus irmãos. Vocês estavam lá. Quando o Espírito veio, abriu o nosso entendimento. Alguns dos nossos discípulos já estavam dispersos. Mas Ele nos uniu para isso. Meus irmãos, Deus é o único que tem a condição de conceder ao homem a vida, e ela se chama Jesus Cristo. A vida é Jesus Cristo. Por isso nós nos posicionamos pelas leis que nos foram dadas, pelo evangelho que nos foi entregue, pelos homens e mulheres, irmãos e irmãs, que muitos deles pagaram com suas próprias vidas para que a fé fosse propagada por este mundo afora. Por isso nós nos posicionamos contra qualquer forma de idolatria, contra qualquer forma de heresia que afaste o povo de Deus das coisas sublimes de Deus, contra as humanidades, contra as filosofias, contra as ideias que nos separam da dependência do Deus que concede vida sobre vida o tempo inteiro por sua glória, mas ao mesmo tempo que concede a sua glória, a sua presença, diz a nós: acerte a tua santidade, considere que você está diante da glória de Deus em Cristo, considere, reveja, repense, agora santifique-te. Irmãos, Deus é ilimitado, você sabe que Ele é. Deus faz coisas que você não imagina, você sabe que Ele faz coisas que você não imagina. Eu não estou lhe trazendo doutrina nova. Deus concede vida onde há morte, e você sabe que Ele concede vida sobre a morte. Mas considere que na nossa humanidade é um exercício adorar ao Senhor, é uma responsabilidade crescer na santidade em adoração. E isso nos leva, então, a algumas ideias aqui, que eu não vou trabalhar nos textos específicos, mas vou lhes dizer aonde eles estão. A palavra arrependimento aparece demais nas Escrituras. E esse texto, arrependimento para a vida, a mudança de vida, é um privilégio que Deus está dando. Deus deu um privilégio que os gentios também tivessem uma vida mudada. E é por isso que nós insistimos que os cristãos precisam ter vida mudada. Não existe cristão confuso, não existe cristão meio crente, meio não. Existe cristão crente, existe quem não é cristão e não é crente. Não existe 50% de cristianismo. Cristianismo é total ou zero, não tem um pouquinho de cristianismo. O arrependimento para a vida inclui algumas coisas, meus irmãos, que este povo precisava entender e que nós precisamos entender também. Contrição pelos pecados, sofrimento pelos pecados, combate aos pecados, mudança de atitude, confiança em Cristo, o exercício da confiança em Cristo, o recebimento de perdão pelos nossos pecados, a certeza da herança da vida eterna e, por fim, enquanto ainda não adentrarmos a esse estado de glória total, que a nossa vida deve manifestar arrependimento. Em outras palavras, o que é que Pedro queria que estes apóstolos fossem e os judeus crentes dessa época fossem? Que eles fossem crentes radicais, que eles se posicionassem, que eles fossem reconhecidos pela diferença, que eles fossem reconhecidos pela adoração, que eles fossem reconhecidos pela humildade, que se tivesse alguém a quem eles deveriam se parecer, era com Jesus. Então, depois disso, eles vibraram com a salvação.
A expressão é bonita. Eles se apaziguaram. É como se eles tivessem deixado o litígio para com Pedro e para com as coisas de Deus, como se as armas caíssem. A paz brotou neste lugar e eles glorificaram ao Senhor. E essa é a expressão que liga ao nosso tema, só lhe deu glória. Eles glorificaram ao Senhor, meus irmãos. Por quê? Eles glorificaram ao Senhor por Ele ser quem Ele era. Eles glorificaram ao Senhor por entender na explicação de Pedro, depois de uma crítica, por entender que Deus era ilimitado mesmo. Que Deus era inimaginável mesmo. E que Deus era o único que poderia conceder vida em Jesus. Então, eu concluo com essa ideia. Creia. Deus é acima dos nossos limites mesmo, meus irmãos. Deus faz coisas que nós não imaginamos mesmo, meus irmãos. No seu projeto de redenção, Deus está extremamente e muito além da consciência do homem. E Deus concede condição para o homem viver. Mas o que a gente faz com isso, né? Isso é a leitura do texto, isso é uma passagem, é um olhar teológico sobre o texto, é um olhar no texto. Mas o que a gente faz com isso, né? Cá estamos nós, numa manhã de domingo, na cidade de São Paulo, ouvindo canções belíssimas com os nossos irmãos, já cantamos Rude Cruz, se erigiu, belo dia fugiu, né? Ainda vamos ouvir canções, ainda vamos ouvir uma aula sobre música cristã reformada com Estênio Márcios aqui na nossa escola bíblica dominical, também com o Diego. Mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz com uma manhã como essa, uma bela manhã de domingo, em que nós nos encontramos aqui, nossa igreja fica cheia, nós nos abraçamos, nós ouvimos a palavra, nós abrimos o texto. O que a gente faz? Daqui a pouco a gente vai embora. Daqui a pouco é domingo à tarde, daqui a pouco é segunda-feira de manhã, o relógio vai despertar bem cedinho, no meu caso 5 e pouco da manhã. O que a gente faz? Como é que a gente aplica isso ao meu dia, ao seu dia? Como é que a gente aplica isso? Bom, deixa eu pontuar 3 ideias só. E nós encerraremos este momento. Se Deus está acima dos nossos limites mesmo, então humildemente caberia a nós um estado de oração para que Deus continuasse a obra de aperfeiçoamento às nossas vidas. Se Deus está acima dos limites do nosso entendimento, eu diria, irmãos, nós precisamos entender melhor para criticar menos a misericórdia de Deus. Nós temos que orar e clamar e nos desesperarmos na presença de Deus num ato de reconhecimento. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Qual é o alcance dos teus braços, da tua voz, da tua palavra? Senhor, até onde vai o teu amor pelos perdidos? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aos cristãos reformados nos dias atuais, como sempre foi, desde a reforma protestante do século XVI, pesa uma responsabilidade sobre nós, que nós não somos missionários, que nós não temos o amor aos perdidos como devia se ter, que nós não fazemos a evangelização como se devia fazer, que nós não fazemos discipulado como se deveria fazer, que nós somos muito bons, nós entendemos a questão de ir para a igreja, nós enchemos as nossas igrejas, mas em alguns lugares nem isso acontece. Então pesa uma crítica sobre nós. E sabe qual é a crítica lá no final? Eles dizem, parece que vocês não conhecem Deus, parece que vocês não entendem o que Deus está fazendo, parece que vocês não entendem o amor de Deus. Essa crítica é contra nós. E essa resposta é dada pela prática de vida. Então, meus irmãos, pensemos juntos aqui. Se Deus está acima dos nossos limites, se a sua misericórdia, se o seu amor ao perdido foi aqui no texto aos romanos, a quem vai hoje? Não vai ao perdido que nós não evangelizamos, não discipulamos, não o chamamos, não ficamos com ele, não sentamos do lado dele, não gastamos tempo com ele? Pensemos nisso. Sabe por quê? Quando Deus oferece a sua palavra, é porque ele tem o objetivo de fazer o seu reino crescer, de o eleito ser alcançado,
E depois Ele coloca esta pessoa na igreja, para ela aprender os bons ensinos dele, e nós, igreja, temos de receber os eleitos de Deus, aqueles que Deus trouxe pela instrumentalidade da pregação. Irmãos, se Deus é um Deus ilimitado, provavelmente Ele nos levará para dentro da sua ilimitação. Se Deus é um Deus ilimitado no alcance ao perdido, eu e você somos o braço, a mão, a voz, a seta. Eu e você somos a marca. Eu e você somos a única condição que Ele tem. Eu e você somos o evangelho vivo lá. Seja na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso trabalho. E eu e você sabemos disso, pelo amor de Deus. Então tem um jeito de compreender a ilimitação de Deus. E eu estou propondo isso. Entre na ilimitação de Deus. Ame as coisas surpreendentes de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você pode, se Deus assim o quiser, ter um irmão convertido, uma irmã convertida, um marido convertido, um filho convertido, um parente convertido, um amigo convertido. Isso é a ilimitação de Deus. A ilimitação de Deus, eu estou propondo aqui, é uma possibilidade para que nós conheçamos. Pedro quis que os judeus entendessem isso. Deixa eu propor uma outra ideia. Se Deus faz coisas que o homem não imagina, confiemos nos seus propósitos. Se Ele realmente faz coisas que nós não estamos imaginando, que nós não sabemos, como os judeus não sabiam o que estava acontecendo, confiemos nos seus propósitos. Deus está trabalhando para o que lhe convém, para o que convém aos seus filhos, como estava trabalhando. Mas os apóstolos não estavam sabendo, não estavam entendendo, mas Pedro lhes explica que Deus está trabalhando. E eu quero propor isso nessa manhã. Irmão, num exercício de fé, reconheçamos juntos, Deus está trabalhando. Talvez nesta manhã nós estejamos aqui adorando a Deus, nós que já estamos nessa caminhada, nos deliciando com ótimas canções, como desde ontem, mas talvez tenha entrado por essas portas uma pessoa que foi trazida por alguém, só para ouvir uma canção, para cultuar ao Senhor, e nessa manhã está ouvindo que Deus concede vida a ela, a ele, e essa vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que esvaziado da sua glória, humilhado como foi, a cruz como chegou, foi ressurgido. A ressurreição foi o presente, e este Jesus Cristo voltou à glória de Deus, voltou à presença de Deus para reinar com o seu cetro, batendo no chão e fazendo a terra tremer. Tudo isso para alcançar os amados de Deus. E talvez alguém que tenha entrado nessa manhã precise entender que é amado de Deus, porque Deus trabalhou e trabalha para alcançá-lo. Para que você também conheça do seu amor, conheça da sua misericórdia, para que você rompa com seus desejos, sua vida, sua tentativa, seus ideais, e descanse, e apazigue-se, e glorifique ao Senhor, para que você tenha vida. É possível que alguém nessa manhã tenha descoberto o sentido do que é a eternidade. Tudo isso por quê? Porque Deus concede vida em Jesus. Mas se eu não trago, se eu não o convido, se eu não testemunho, se o máximo da minha vida é cuidar de mim mesmo, então não entra ninguém por essas portas, convidado por ninguém. Você percebe? Como é adentrar a ilimitação de Deus? Como é compreender o possível inimaginável de Deus? Nos envolve. Nos envolve. Então nós expressamos a nossa fé quando cremos, sim, Deus está operando, Deus está trabalhando, e eu sou um cooperador desse evangelho. Era isso que Pedro queria que os apóstolos fossem. E eles o foram. Eu diria, sejamos também nós. Lá se foram tantos anos, não é? 2000 anos. Essa verdade não é nova para nós, mas ela é uma verdade que nos faz pensar sobre como temos vivido, sobre como temos amado ao Senhor. E eu quero concluir essa meditação dizendo uma coisa, irmãos. Creio em Deus.
mas creiamos em Deus todos juntos com o temor que devemos ter. Creiamos que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, em Cristo, nos amou. E ao nos amar, da maneira como Ele nos amou, nos chama para perto dEle. Não queiramos nos aproximar da santidade de Deus sem confessar nossos pecados, sem considerar nossos pensamentos, sem considerar o que fazemos ao nosso próximo. Não queiramos viver a beleza da presença de Deus carregados de iniquidades, porque quando achamos que Deus está nos amando, Ele está prestes a nos corrigir. Então a instrução da palavra de Deus é para que vivamos em intimidade com o Senhor, na alegria da presença do Senhor, mas limpos, com corações limpos. E este coração limpo, esse espírito reto, é dado a possibilidade do homem ter. Quando ele confessa seus pecados, quando ele reconhece seus erros, quando ele aceita ter sua mente mudada no sentido da palavra arrependimento, quando ele inaugura a ideia de viver no reino já inaugurado com a chegada de Jesus. Irmãos, é maravilhoso estar em adoração com o Senhor, mas é muito sério o estado como muitos cristãos querem permanecer na presença de Deus. A fé não confunde. Deus não nos engana, Deus é santo, santo, santo. E todo pecado contumaz, ou ele passa pelo arrependimento e então pelo perdão, ou ele é cobrado do homem. O genuíno arrependimento faz com que esse pecado vá para a cruz de Cristo, mas o não genuíno arrependimento faz com que este ser tenha de pagar por eles. Tem muita gente sofrendo no reino de Deus hoje, meus irmãos, porque tem dificuldade com compreender a ilimitação de Deus, esse Deus misericordioso nessa dimensão e o Deus que nos dá a condição de viver verdadeiramente. Eu gostaria de encerrar com isso, com esta oração. Que o Senhor, na sua graça, nos assista para que nós compreendamos e glorifiquemos a Ele pela providência dEle. Que essa seja uma casa glorificadora, que a sua vida seja como que uma nota na canção, mas um grito, um áudio, uma voz dentro de uma mesma nota. Que sejamos uníssonos ao Senhor, apresentando uma obra de louvor, um cântico bonito, que nós sejamos um coro afinado, que diz: Senhor Deus, seja glorificado, seja exaltado, poderoso Deus, opera em mim o realizar, o entender das tuas coisas, e disso, meus irmãos, o fruto do arrependimento aparecerá. O arrependimento produz uma igreja adoradora. E eu diria, do que é que nós teríamos de nos arrepender numa manhã como essa? Feche os seus olhos por um instante, façamos juntos essa oração e continuemos a adorar. Ó Deus, nós somos todos pecadores, Senhor. Ninguém aqui é santarrão, ninguém aqui é acima do bem e do mal, nada. Nós somos todos iguais, nós somos nivelados por baixo, Senhor. Nós alcançamos esse estado de graça por Tua misericórdia, Senhor. A cruz nos nivelou, a cruz nos achatou, a cruz nos manda morrer. Então ninguém adentrará essas coisas grandiosas com sua vida, com suas vontades. Não, Senhor, nada disso, nada disso. Nós somos ensinados a morrer constantemente. Uma vez mortos para o pecado, morrer constantemente. Senhor, não. Ninguém de nós aqui tem condição de se defender. Todos nós tínhamos uma conta a pagar, era um escrito mesmo de dívida, todos nós. Senhor, nós somos o povo que vive porque o Senhor operou. Então, Senhor, não há espaço para orgulho porque somos crentes, porque temos tanto tempo de igreja, essas coisas, nada disso faz sentido. Só uma coisa faz sentido, Senhor, e nós te louvamos por isso, é porque este povo, condenado por seus pecados, nós, este povo, com o escrito marcado para que pagássemos, só uma coisa, Senhor, aconteceu e mudou a nossa história. Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, o Redentor Jesus Cristo, o Salvador de todo o que crê, Jesus Cristo. Só isso, Senhor, é só isso.
Nós não temos mais nada, mais absolutamente nada além do tudo que é Jesus Cristo. Por isso te louvamos, por isso te glorificamos, por isso te adoramos, por isso, Senhor, quando o nosso coração, mesmo temeroso por conta dos nossos pecados, recebe na mente, aqui dentro, no nosso coração, a paz outorgada certamente pelo Teu Espírito, uma vez que batizados nele fomos na nossa conversão, para dizer, não tema, não tema, não tema. Eu estou contigo, eu estarei contigo, eu viverei contigo e para o lugar final eu te conduzirei. Senhor, até mesmo nas nossas dúvidas, a tua certeza nos corrige. Seja louvado e glorificado e engrandecido essa misericórdia, este cuidado, Senhor, constrange o nosso coração a nos fazer voltar dos nossos pecados, das nossas práticas contumazes, da nossa dureza de coração. Isso nos faz voltar a estar contigo, a querer mais de ti, a fazer como o salmista disse, eu quero ficar nem que seja um instante, porque um instante com o Senhor é mais do que tudo o que eu possa viver nas tendas da perversidade. Instantes com o Senhor, tempos com o Senhor, estado de vida com o Senhor. Isso para mim é mais importante. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado esse entendimento, tem acrescentado às nossas vidas a seriedade da fé, a gravidade da fé, a importância de um testemunho radical de fé. Senhor, o Senhor também tem nos visto cair, tem nos visto pecar, mas o Senhor também é aquele que perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, porque o Senhor é este Deus. Muito obrigado porque nós somos o povo teu, Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez seja engrandecido e adorado e com as canções que queremos lhe prestar, que o Senhor seja dignificado, que nessa manhã o Senhor tenha sido honrado, porque tu és Deus, digno de honra e de glória e de temor, e que possamos sair deste lugar com mais de ti e menos de nós, e que possamos ir para a vida com mais da tua ilimitação, com mais da imaginação do Senhor e com mais certeza acerca dos teus propósitos. Por isso nós oramos. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.